Hello everyone! Estamos aqui, eu e o Branco, né Branco? Eu e o Branco estamos aqui para falar sobre a simbologia e reprogramação mental. Simbologia e reprogramação no YouTube, no canal do YouTube, Simbologia e Reprogramação. No Instagram, Simbologia E, TikTok, Simbologia E, Kawaii, vai ser Simbologia e Reprogramação. E é isso aí. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu estava viajando com meu pai e ele me falou que muita gente ganhou a vida com pequenas invenções. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então, às vezes, algo simples, uma coisa pequena tem um impacto muito grande na nossa vida. Como, por exemplo, aquele exemplo da bolinha de golfe, né? Você dá uma tacada e qualquer mínima alteração no ponto inicial da tacada, lá no final muda completamente a trajetória da bolinha. Então, às vezes algo muito pequeno agora, lá na frente tem uma diferença muito grande, né? Que nem o efeito do caos, né? Que o simples bater de asas de uma borboleta pode gerar uma reação em cadeia e dar um terremoto do outro lado do planeta. Não era um terremoto, era nem tsunami, era um vendaval, não, um tornado do outro lado do planeta. Bom, então quanto melhor for as informações que nos cercam, melhores são os nossos resultados, né? Porque eu trabalho com adesivo e simbologia e reprogramação mental. E a gente distribui adesivos. E qual que é a intenção dessa distribuição de adesivos? Você pega uma informação, você coloca lá na porta do quarto e aquela informação ela vai estar ativa dentro de você e ela tem um impacto grande na sua vida, né? Então é muito importante a gente selecionar a informação que a gente recebe. Por exemplo, se no quarto, se em casa mesmo tiver informações negativas e simbologia prejudicial, isso é ruim, né? Então o bom é a gente ter boa simbologia e boas informações nos cercando, que daí os resultados vão ser melhores, né? Então alimentar o inconsciente com informação positiva, ele é muito benéfico, né? E é importante fazer essa seleção, né? Se alimentar com mais coisa positiva e excluir o que é negativo. Então a gente trabalha então esse trabalho ele tem 3 pilares, né? Então o pilar número 1 seria a egrégora digital, eu chamo de egrégora digital, que é essa distribuição de mensagens via digital mesmo, né? Daí seria, por exemplo, no status do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, a gente tem também o Twitter, né, o X, tem também no Kawaii e no TikTok. E tem também no Spotify, mas no Spotify ainda não tem nada no Spotify, mas em breve vai ter. E então qual que é essa intenção de egrégora digital? Eu tinha um fazendeiro e esse fazendeiro ele era reconhecido por ter as melhores ele era o melhor na produção, ele tinha o melhor resultado da região. E aí eles participavam de feiras, né? E daí essas feiras eles tinham competições, né? Para ver quem tinha o melhor produto. Não sei se era milho, eu não sei qual que era qual que era a competição lá. E durante um evento foi dito que ele tinha o hábito, ele distribuía entre os vizinhos as melhores sementes. Então as melhores sementes dele ele não guardava para ele. As melhores sementes ele distribuía para os vizinhos. E aí chegaram para ele e falaram: mas isso aí não é um pouco de estupidez? Porque você teria que plantar você as melhores sementes e guardar para você. Se você distribuir com o teu vizinho, você tá ajudando o teu concorrente. E ele falou: não, é aí que você se engana. Porque quando eu faço quando eu distribuo, esse é o segredo do meu sucesso.
Porque o meu vizinho tendo uma plantação boa, quando bate o vento e aí tem a polinização, né? Quando bate o vento e poliniza a minha roça, então é sempre de qualidade. Então a minha roça ela vai ser a que tem a melhor qualidade, porque ao redor de mim os meus vizinhos têm uma qualidade muito boa. Então essa é a proposta do trabalho. No caso, a gente se cercar de informação positiva é muito bom, mas se as pessoas ao seu redor começar a ter mais informação positiva, é muito melhor. É muito melhor. Então, por isso essa pegada de egrégora digital que eu chamo, né? No caso, seria essa distribuição nas redes sociais para as pessoas ao nosso redor. Segundo pilar é a parte dos adesivos, né? Que tudo começou com adesivo e a proposta e o que mais foi trabalhado até hoje é a questão do adesivo, que é justamente a questão de você poder colar a informação no quarto, né? Você pode na porta do quarto seria o melhor. Daí porque quando você passa por aquela informação, ainda mais no quarto, né, que vai ser de noite e de manhã, quando você vai passar por lá, que o inconsciente ele está mais aberto. Então, por isso, antes de dormir e eu acordar, é os momentos mais importantes para a gente se cercar de informação positiva. Então, você passa pela porta de quarto, tem um adesivo lá que tem uma informação positiva, uma simbologia positiva. Aquela simbologia ela vai ter um impacto grande na nossa vida. Claro que assim, não é algo, nossa senhora, mudou tudo. Na verdade, é bem isso que acontece. Na verdade, muda tudo. Só que não é aquele negócio assim às vezes não é tão aparente, né? Não é tão evidente. É uma coisa assim que se vê a longo prazo, né? Às vezes você estaria numa posição, daqui a, vamos dizer, 5, 10 anos, você estaria em uma posição sem a simbologia positiva. E tendo a simbologia positiva, você está numa posição muito melhor. Com certeza, melhor. Com certeza. Não tem como dar errado, porque o inconsciente ele absorve tudo. Então, quanto mais positividade, quanto mais coisa boa a gente absorver, melhores vai ser os resultados. Então, na parte dos adesivos, a gente trabalha de duas formas. Uma é a parte de distribuição, né, de distribuir adesivo e doar mesmo, doação, né, sair distribuindo. Que até a ideia inicial do projeto era uma informação atrás de um QR Code, e aí a pessoa podia fazer a doação, né, conforme se ela quisesse, ela podia doar. E assim foi feito durante um tempo e muito adesivo foi entregue, bastante adesivo, nossa, bastante teste diferente foi feito e retorno financeiro muito pouco, nossa, muito pouco. Mas a mensagem foi entregue, né? E então não adianta, né, ficar com aí tem a questão da venda, né? É claro que a doação, né, a gente vai continuar para divulgação e para a questão de espalhar sementes e daí tem a venda, né? A venda daí a gente trabalha com essa parte de simbologia mesmo, né? Aí você pega a imagem de um gorila, daí tem toda aquela força, aquela serenidade. Só a imagem do gorila já transmite tudo a essência dele, vamos dizer assim, né? Ela já está impregnada como por exemplo, pegaram uma estátua de uma águia e colocaram onde tinha patos recém-nascidos. E esses patos eram recém-nascidos, eles nunca tinham visto uma águia na vida. E ao ver a estátua de uma águia, eles se esconderam, eles ficaram com medo e se esconderam. O que não faz sentido, né? Porque por mais que seja um predador natural, é algo que eles desconhecem. Então, essa parte de inconsciente, ela é muito interessante, né? Então, assim, é uma coisa que mesmo... Então, a informação tá lá. Que tem o inconsciente coletivo, né? No inconsciente coletivo, a gente sabe o que é.
Então, aí tem essa questão assim da simbologia e da informação, que nem tem lá várias informações com relação às características do arquétipo do gorila, por exemplo, né? Então, tem do gorila, tem do galo, tem da onça pintada, tem da abelha, urso polar, eu gosto muito, tem vários. E daí, então, dependendo da característica que eu quero desenvolver em mim, então eu uso diferentes simbologias para absorver essas características e ter essa melhora. Então, aí a gente vende, né? Esses adesivos a gente vende e a venda funciona da seguinte forma: são 28, cada um deles são 28 adesivos que tem. E esses 28, daí para compra é assim, é R$10 por 5 adesivos. Daí não é aleatório. Você paga R$10, vai vir 5 adesivos, mas por enquanto não tem como escolher quais vão ser os adesivos. Ou você pode ter os 28. Aí os 28 fica por R$30, os 28, e o frete é grátis daí, né? Então, daí tem essas duas opções de compra dos adesivos. Ou R$10 por 5, paga frete, mas o frete é barato. Ou R$30 pelos 28 adesivos e o frete é grátis. E daí, se quiser comprar, daí é pelo WhatsApp, lá no WhatsApp daí vai ter o catálogo. E é isso aí. E temos também reprogramações mentais, que é bem legal. Essas reprogramações mentais são muito boas. O que é essa reprogramação mental? São informações, é mensagem mesmo. A gente manda pelo WhatsApp e ela é o que você lê todos os dias, né? Então, a ideia inicial era mandar várias por dia, né? Que seria que na minha opinião seria o melhor, porque daí você fica a cada pouco assim alimentando aquela informação, então é mais constante, assim, tipo, na minha opinião seria o melhor, mas não dá para trabalhar dessa forma, porque as pessoas vão se incomodar, e aí tem o risco de começar a bloquear, e se bloquear, para mim é um grande problema, por causa que aí eu posso perder o WhatsApp, pode me bloquear, e daí para mim acaba sendo muito prejudicial, então sem chance. Eu mando uma por dia, e aí a sugestão é que seja lida ela de manhã e antes de dormir. Então todos os dias você vai ler a mensagem ao acordar e antes de dormir. O horário que é mandado, 5 horas da manhã. É um horário bom, 5 horas da manhã é um horário bem legal. E aí, incentivar o pessoal a acordar mais cedo, o que é difícil, né? É difícil acordar cedo. Para algumas pessoas é fácil, mas para mim é difícil, nossa. Daí então, e se for ler durante o dia, assim, mais vezes também é ultra positivo, né? Então, as reprogramações mentais, por enquanto a gente tem 3 já pronto, que é disciplina, organização e pragmatismo. Então, ser disciplinado. Não importa o que você queira na sua vida, se você tem disciplina, é mais fácil você atingir os seus objetivos. Então, ter disciplina é essencial. Então, a ideia das reprogramações mentais é criar você lê elas e fica alimentando o inconsciente com aquela informação e para se tornar disciplinado de forma natural, automática, né? Porque é difícil, sozinho é difícil, então com essas informações elas ajudam muito. E ficar alimentando o inconsciente e naturalmente a pessoa se torna mais disciplinada. É claro que não é da noite para o dia, é um negócio que vai tempo, exige muito da pessoa, né? Então, essas mensagens, ela te dá um grande impulso, mas na verdade mesmo, o resultado ele vai da sua dedicação, né? O empenho que você vai colocar. E ajuda muito mesmo, e é muito bom. Nossa, é muito bom. E então tem esses 3 pilares, né? A egrégora digital, essa distribuição de mensagens, né, via internet, os adesivos, né? Então, distribuição e venda de adesivo, e temos as reprogramações mentais.
Os produtos aí você pode chamar no WhatsApp, né, se você tiver interesse, mas de qualquer forma é muito bom aí nos acompanhar nas redes sociais, né, porque daí é de graça, né, então daí você pode estar alimentando o inconsciente com as informações positivas. Aí, e se puder ajudar na distribuição, né, compartilhar, ajuda muito, né, é aquele lance da semente, né, de você espalhar as sementes e ajudar as pessoas que estão em volta, vai ser muito benéfico para você. Bom, vamos lá. Então é isso aí, esse é o quarto vídeo da primeira trilogia. É trilogia e tem 4 vídeos. Eu até acho que eu vou colocar esse vídeo, vai ser chamado D'Artagnan. Igual os 3 mosqueteiros, né? Que na verdade são 4. Então eu acho que eu vou colocar esse vídeo de D'Artagnan. E a ideia desse trabalho, ele vai além de simbologia, de reprogramação mental, é passar também uma visão de mundo, né? Então, cada vídeo é como se fosse uma parte de um quebra-cabeça. Para você entender a mensagem e tudo que está incluído, é bom assistir todos os vídeos, né? Então, a primeira trilogia são esses 4 vídeos e é bem legal assistir tudo para poder entender, né? E vai ser bem legal, vai ser bem positivo. E fazer uma declaração pública, né? Durante os vídeos eu falo às vezes eu leio alguma mensagem do Minuto de Sabedoria, do autor Carlos Torres Pastorino, da editora Vozes. E até no primeiro vídeo, meu nome é Gustavo, eu trabalho com adesivo, eu falo a respeito de venda de adesivo com a informação do Minuto de Sabedoria. Isso caiu a ficha, depois já estava pronto, depois o negócio já estava rolando, que me caiu a ficha de que eu não posso fazer isso, eu preciso de autorização. Então eu já mandei um e-mail para a editora Vozes, eles não responderam meu e-mail, mas agora eu recebo as propagandas. Aí, então eu não vendo nada, né? Até questão de distribuição, a única coisa são nos vídeos que eu falo das mensagens, né? Mas questão de vender, distribuir mensagem, é tudo próprio, né? Tudo da simbologia tanto a venda quanto a distribuição, né? Então só nos vídeos mesmo que eu falo, né? Porque até tem uns vídeos que eu digo a importância que foi o livro Minuto de Sabedoria. Então fica aí um comercial gratuito para a editora Vozes, né? Em agradecimento, né? Por causa que eu ganhei o livro e esse livro foi muito importante, por causa que, na verdade, esse trabalho inteiro ele acabou acontecendo por causa do livro, por causa das mensagens do livro e pelo impacto que teve na minha vida. Então, se um dia a gente tiver uma parceria com a editora Vozes, que eu gostaria muito, daí então, se eu começar a divulgar mais mensagens do Minuto de Sabedoria, porque a gente conseguiu aí uma parceria e daí vamos distribuir, por causa que as mensagens são muito boas. Aconselho mesmo o pessoal a ter o livro, a ler. E é isso aí. Pessoal, aguardem a segunda trilogia. Aguardem a segunda trilogia. A segunda trilogia vai ter uma pegada um pouco diferente. A segunda trilogia vai ser muito interessante. Então, chama no WhatsApp lá e vamos alimentar o inconsciente com mensagem positiva, que vai ser bom para todo mundo. Que Deus abençoe sua vida. E show chato.